Olá, professores! Tudo bem? Hoje, em nosso ATPC, nós iremos conversar sobre o letramento científico e a importância dele na educação integral do nosso aluno. Esse vídeo foi estruturado por mim, a Gabriela de Carvalho, e pelo Rodrigo Santiago. Nós somos PCNPs da área de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino Regional de Santo André. Primeiramente, vamos à definição do que é o letramento científico. Entendemos como letramento científico a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito do letramento científico a compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e investigação, a consciência de como a ciência e a tecnologia moldam nosso meio material, cultural e intelectual, e o interesse em engajar-se em questões científicas, como cidadão crítico capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças que nele ocorrem. O letramento científico refere-se tanto à compreensão de conceitos científicos como à capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sob uma perspectiva científica. Dentro das 10 competências gerais estabelecidas na BNCC, exercitar e construir o pensamento científico nos nossos estudantes está estabelecido na competência número 2, sendo também preconizado pela BNCC que o letramento científico deve ser desenvolvido ao longo do ensino fundamental, assegurando assim a diversidade de conhecimentos científicos ao longo da história, estimulando habilidades de compreensão, interpretação e formulação de hipóteses, além de consolidar a investigação científica em uma variedade de contextos, inclusive no cotidiano. Estimular o protagonismo juvenil é fundamental para o desenvolvimento do letramento científico. Quando o aluno se torna sujeito ativo no processo de aprendizagem, há um impacto direto no caráter investigativo do estudante, sendo esse o objetivo principal do letramento científico. Quando falamos sobre o ensino de ciências, é muito comum ele ocorrer a partir da observação de um determinado fenômeno. Porém, mais importante que saber descrever um evento é entender quais são os processos que existem por trás dele. Devemos, assim, durante as nossas aulas de ciências, tanto no ensino fundamental quanto nos componentes curriculares do ensino médio, explorar além dos conteúdos já programados. É pensar a partir das competências e habilidades de ciências que vamos desenvolver. O letramento científico ele deve estimular a criação da cultura científica, onde os estudantes entendem os conceitos por meio de atividades práticas, criando capacidade para analisar fenômenos e interpretá-los. O letramento científico traz aos estudantes o uso da ciência em entender e atuar melhor no mundo. Devemos, assim, dentro do nosso conteúdo, trabalhar com o mundo lá fora, ou seja, atrelar ao conteúdo trabalhado informações prévias que já são corriqueiras, como problemas ambientais, fenômenos naturais e até mesmo agravos à saúde humana. Nesse momento em que vivemos, a quantidade de informação sobre o Covid-19 proporciona a nós, professores, um material rico para se desenvolver o olhar científico dos nossos alunos, desde a busca por informações reais até a associação do conteúdo já trabalhado anteriormente. Com a construção de uma cultura científica, articulamos com os nossos alunos a elaboração de diversas respostas a inúmeros porquês dos fenômenos que nos cercam. Isso é fazer ciência. Estudar um fenômeno e o associar a inúmeros outros contextos que ele existe. Não devemos entregar a resposta consolidada no conteúdo, e sim, no caminho, estruturar outras perguntas, gerar hipóteses na resolução de um porquê inicial.
Sendo assim, como devemos introduzir o letramento científico? Há diversos autores que defendem que o letramento científico deve ter início na educação infantil, aguçando a curiosidade, desenvolvendo os sentidos e a percepção de mundo. Professor, independente do segmento e série que se encontra nosso aluno, é fundamental trabalhar o exercício de percepção, fazer com que o aluno se enxergue parte do processo, que ele interaja de forma ativa ou secundária nos acontecimentos, auxiliando assim na construção do pensamento científico. O contato com a natureza, seja na observação das plantas do jardim da escola, do bairro onde a escola está inserida, traz diversas contribuições para exercer de maneira gradual e intensa a construção do raciocínio, levando assim à consolidação do letramento científico. Devemos trabalhar nosso conteúdo de forma a atrelar os conceitos nas perguntas e observações que já foram feitas pelos estudantes, e não apenas levar a resposta para alguma pergunta realizada. Esse exercício de questionar amplia os conhecimentos prévios sobre determinado fenômeno, onde o aluno já traz consigo, e o molda com informações científicas que será consolidado no conteúdo trabalhado. A imagem na tela nos mostra que o ensinar ciências no ensino fundamental ou nos componentes curriculares no ensino médio, física, química e biologia principalmente, devem ser encarados de forma processual, ou seja, o ensinar ciências é um processo e não um produto. É durante o processo científico que se aprende, não no passar o conteúdo apenas. O conteúdo abordado em cada componente curricular é um dos caminhos de se aprender cientificamente, pois a ciência pode ser aprendida em procedimentos, em atitude, em experimentações, entre outros. A ciência é dinâmica e interativa. Trabalhar a competência de saber buscar informações que ajudam a responder determinada situação envolve a construção da visão científica, onde permeia a observação, a exploração e o teste de ideias, que vão surgindo durante a construção de hipóteses. Professor, para que isso ocorra, não devemos pensar no conteúdo a ser trabalhado, e sim nas habilidades e competências em ciência que levarão nosso aluno a estruturar o raciocínio científico. Lembrando que devemos desenvolver essas habilidades durante a formação integral do nosso aluno, respeitando a idade e o ano escolar que ele se encontra. Ao se falar em letramento e educação científica, não podemos deixar de mencionar sobre o método científico, que deve ser construído durante as séries ou anos que os nossos alunos estão. Rambner, em 2014, reforçou que o método científico não é somente uma maneira de solucionar questionamentos, mas também de criá-los. Além de auxiliar a responder, ele servirá também para perguntar. Professor, dentro deste contexto, devemos tomar cuidado para não haver uma vulgarização e nem a mecanização do método científico, enfatizando apenas a observação. Devemos ter consciência que, ao trabalhar o método científico, como com os nossos estudantes, não devemos carregar de teoria e conteúdos as habilidades de interpretar dados e a experimentação. Elas devem ser trabalhadas dentro de nossas aulas de maneira indutiva e fluida, assegurando assim o fortalecimento da visão científica. Esses cuidados são importantes para que o método científico seja trabalhado de maneira flexível na resolução de problemas e que desconstrua a supervalorização do cientista, mostrando que a ciência permeia na vida de todos nós. O que podemos elencar dentro deste contexto, professor? Diversos assuntos, como movimentos anti-vacinas, impactos de consumo, sustentabilidade e inúmeros outros temas. Dessa maneira, o maior desafio que nós temos é superar a simples transmissão de informação. Para saber como funciona uma bicicleta, por exemplo, não basta apenas explorarmos. É necessário conhecer e apropriar-se intelectualmente da lógica que rege os processos,
os princípios e as relações. O conhecimento científico pretende mais do que explicar por que algo acontece. Trata-se de construir uma cultura científica que permita participar, tomar decisões racionais e compreender minimamente processos de decisões mais complexos. O estudo deve oferecer oportunidades para as aprendizagens que respondam a interesses e necessidades dos nossos alunos, permitindo-lhes, assim, construir um modelo de como é e como funciona o ambiente. A aprendizagem compreende a metodologia, a atitude científica, os conceitos, os processos e fenômenos físicos e químicos e sua relação com o desenvolvimento tecnológico. As habilidades de argumentar e questionar são fundamentais para o desenvolvimento do letramento científico, pois são a partir delas que o aluno consegue expor, defender suas ideias com base em problemas vinculados na saúde, no ambiente ou no desenvolvimento tecnológico, tendo como referência o conhecimento científico. O estudante pode, assim, desenvolver capacidades de análise e de reflexão, compreendendo os efeitos das intervenções no ambiente. Dessa forma, o letramento científico deve se voltar à ampliação dos saberes que ajudam a entender aquilo que se observa, vive ou as informações que são veiculadas. A aprendizagem precisa de uma postura dialógica, aberta, curiosa e indagadora. O conhecimento não está nas respostas, mas nas perguntas realizadas. Não existem questões bobas, ingênuas, nem respostas definitivas ou inquestionáveis. Ao perguntar sobre um fato, tenha na resposta uma explicação do fato e não a descrição pura das palavras ligadas a ele. A escola tem um papel importante na formação de cidadãos. Daí a necessidade de incluir nas aulas de ciências processos de debate, decisão e execução de ações para melhorar e contribuir com sustentabilidade e o modo de vida. A instituição de ensino é um lugar que se pode imaginar e experimentar estratégias para viver de acordo com os princípios sustentáveis. Por meio de descobertas, propostas e a participação real dos estudantes, podemos vivenciar experiências que serão únicas e que eles levarão para a vida inteira. O letramento científico pode ser construído com base em objetivos e características partindo de uma questão a ser investigada. Tal assunto deve gerar debates e inquietações por parte dos alunos. Elaborar e planejar as aulas inclui formular os objetivos que se quer alcançar. Devemos aqui analisar e avaliar as opções, selecionar os materiais e estratégias mais adequados, sempre levando em consideração o impacto que surgirá na vida dos nossos alunos. O desafio maior ao se trabalhar letramento científico se encontra aqui. Quebrar a tradição de ensinar o que aprendemos e passar a trabalhar o que não aprendemos e que pode ser descoberto. Com isso, temos a chance de criar e promover mudanças. Para que se cumpra de fato o direito à educação científica, não basta apenas garantir às novas gerações o acesso às informações acumuladas pela ciência. É preciso assegurar-lhes aprendizagens para atuar, enfrentar e modificar situações que vivenciam diariamente. Ensinar é a partir da realidade de tomar os conceitos como mediadores para compreender e intervir neles. Os conteúdos são meios para compreender o mundo. Nessa visão, as teorias científicas não devem ser encaradas dogmaticamente como algo a ser aplicado de forma mecânica. Elas têm de ser vistas como capazes de auxiliar na compreensão e no posicionamento de situações múltiplas. Dessa maneira, no letramento científico, os alunos e os professores não são mais considerados meros receptores e transmissores de conhecimentos, mas precisam desenvolver a habilidade de construir parte dos saberes e adaptar os existentes às suas necessidades.
O educador não é aquele que se coloca acima ou diante de seus alunos para instruí-los, mas é aquele quem organiza, propõe, orienta e media o processo de aprendizagem. O objetivo do ensino de ciências deve ser para preparar crianças e jovens para a cidadania plena, para que possam refletir e ter capacidade de tomar decisões sobre sua própria vida de forma consciente, responsável e cooperativa. A escola deve colaborar com a sua preparação para isso, tratando as aulas de ciências não como espaço de oferta de saber acumulado apenas. Nas sociedades democráticas como as que vivemos, demandam a participação de cidadãos com conhecimentos e estratégias para interpretar, compreender e tomar decisões sobre os problemas do mundo. E é através do letramento científico que o aluno vai conseguindo configurar essas habilidades. Ressaltamos aqui, professores, a disponibilidade de pautas formativas elaboradas pelos profissionais da IFAP sobre o tema de letramento científico e como ele pode ser trabalhado em conjunto com o currículo paulistas. Estas pautas são muito interessantes e com atividades que podem agregar muito na sua atuação em sala de aula. Vale a pena dar uma estudada e refletir sobre os assuntos postulados lá. Como exercício para reflexão, assista ao vídeo Ensino por Investigação e reflita como você em suas aulas pode contribuir com o letramento científico de nossos alunos. Nos despedimos com essa frase dita por George Bernard Shaw: a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Essas são algumas das referências utilizadas na estruturação deste vídeo. Em nome dos PCNPs da área das Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino Regional de Santo André, agradeço. Até mais! Olá, professores! Bem-vindos a esta apresentação. Eu sou o PCNP Rodrigo Martins Santiago. Fez parte da construção desse trabalho também a PCNP Gabriela de Carvalho. Nós somos do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, região de Santo André. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização e letramento na matemática. Então, começando com o sumário. A primeira parte estará dividida em relação aos objetivos da pauta, seguido de identificação da alfabetização e o letramento matemático. Vamos ter um pequeno vídeo, depois um momento de reflexão, um ponto onde nós vamos colocar o letramento em foco e aí sim resolver alguns exercícios e também discutir esses resultados dos exercícios. Em seguida, numa segunda parte, vamos falar sobre o letramento e investigação na matemática, falar um pouco sobre os processos cognitivos. Novamente, vamos passar um outro vídeo sobre o tema, explorar algumas situações didáticas e aí então fechar com alguns exemplos de exercícios. A última parte são as referências bibliográficas que ajudaram na construção desta apresentação. Então, quais são os objetivos desta pauta formativa? Primeiro, reconhecer a importância da alfabetização matemática para o desenvolvimento do letramento matemático. Percebam, importância da alfabetização para desenvolver o letramento. Depois, identificar dificuldades causadas por falhas nessa alfabetização matemática. Conhecer e refletir sobre o letramento matemático. Em seguida, formalizar a utilização da investigação matemática como um processo que promove o desenvolvimento do letramento matemático. E, finalmente, reconhecer que as atividades investigativas desenvolvem o letramento matemático apoiado na construção do próprio pensamento matemático. Então, para identificar a parte da alfabetização e o letramento matemático, é importante entender que ambos os termos, tanto alfabetização quanto letramento, são empregados para explicar o processo de aquisição da leitura e da escrita. Eles vão contribuir para compreender as diversas outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a de matemática. Logicamente, quando a gente fala de alfabetização e letramento, pensamos bastante em português, mas também nós podemos encontrar, além da matemática, nas ciências da natureza.
Farias, em 2015, relatou: a alfabetização e o letramento possuem conceitos opostos, sendo a alfabetização o processo de aquisição de uma informação por meio de uma técnica, enquanto o letramento corresponde à compreensão dessa técnica. Os dois conceitos são indispensáveis dentro de uma proposta alfabetizadora e são também indissociáveis. Então é preciso diferenciar a alfabetização e letramento com essas práticas, ou melhor, como essas práticas se ajustam e como elas vão se sobrepor durante o processo educativo. Então Soares, em 2004, disse: trata-se então de processos independentes, mas que são também interdependentes e indissociáveis, porém de naturezas fundamentalmente diferentes, que envolvem conhecimentos, habilidades e competências específicos, implicando formas de aprendizagem diferenciadas e procedimentos diferenciados de ensino. Então, é importante entender, principalmente voltado à matemática, ela não é apenas diversos signos e símbolos. Ela abrange muito mais que apenas decorar fórmulas, realizar contagens ou atribuir as formas aos objetos. Essa alfabetização matemática ela vai acontecer todos os dias, pois sempre aprendemos técnicas ou conceitos que vinculam o seu uso. Porém, necessariamente não é porque você conhece uma técnica que você sabe aplicá-la em meio social ou até individual. E isso é importante entender. Não adianta somente o aluno aprender uma técnica se ele não consegue aplicá-la na sua própria vida. Então, um dos exemplos é a multiplicação, onde muitos se utilizam do ato de decorar as listas de tabuada. Só que o ato, apenas decorar a tabuada, não vão trazer elementos significativos para quem estuda. Ele faz necessário abranger o processo de construção dessa tabuada. A falta de compreensão pode ocasionar dificuldades em outros elementos. Vamos ver um vídeo agora que vai exemplificar exatamente isso. Olá, professor alfabetizador! Este é mais um vídeo produzido pelo Soma e nele trataremos sobre o letramento matemático. O letramento matemático, no ciclo de alfabetização, abrange o ensino e a aprendizagem de conceitos e procedimentos necessários para as práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de texto. Estes exigem o conhecimento matemático e fazem parte do dia a dia das crianças, como o calendário, o relógio, encartes, contas, notícias, gráficos, tabelas, entre outros. A discussão sobre o letramento matemático toma como referência as produções sobre o letramento no processo de aquisição da linguagem escrita, que amplia a visão de alfabetização. É importante destacar que o desenvolvimento da linguagem falada e escrita e da linguagem matemática caminham juntos, compartilham de uma mesma base cognitiva. Nessa direção, é muito importante que as propostas pedagógicas em matemática se fundamentem nos direitos e objetivos de aprendizagem para cada ano do ciclo de alfabetização e também levem em conta o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança, que é bastante peculiar e que demanda estratégias inovadoras e envolventes. Trocando em miúdos, isso quer dizer que as mesmas capacidades que a criança tem para aprender a ler e a escrever, também tem para estabelecer relações, padrões, representações e resolver situações-problema no ciclo de alfabetização. Nesse sentido, cabe a nós, enquanto mediadores do conhecimento, aproximarmos ao máximo o nosso aluno das vivências matemáticas, fazendo com que ele observe que ela está em todos os lugares, presente nas mais diversas formas em seu dia a dia. Esta é a proposta deste vídeo: discutir como materiais que compõem o cotidiano das crianças podem contribuir na promoção de uma educação matemática significativa. Fazer, de fato, com que nossas crianças se utilizem da matemática com propriedade. Nesse processo,
é preciso considerar dois aspectos fundamentais: a ludicidade e a resolução de problemas. A ludicidade, porque estamos trabalhando com crianças de 6 a 8 anos que têm necessidade de brincar e de jogar. Vamos agora ouvir o que dizem alguns teóricos sobre o jogo e a matemática. De acordo com Lino de Macedo, o jogo apresenta ganhos em 3 perspectivas fundamentais: afetiva, social e cognitiva. Afetiva, ao possibilitar a regulação de frustração e prazer. A social, ao promover interações entre diferentes pessoas. E a cognitiva, pela promoção de descobertas de procedimentos, de erros e novas estratégias para conquistar os objetivos do jogo. Em relação à matemática, para Regina Grando, o jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos objetos que o constituem, mas pelos desafios das regras impostas por uma situação imaginária, que, por sua vez, pode ser um meio para o desenvolvimento do pensamento abstrato. Ao jogar, uma criança dá muitas informações e comunica, através da ação, sua forma de pensar, desde que o observador reconheça nas ações ou procedimentos os indícios que está buscando para realizar sua avaliação. Assim, podemos relacionar o jogo à metodologia da resolução de problemas. O segundo aspecto, a resolução de problemas, porque as atividades propostas precisam ser carregadas de desafios que despertem nas crianças o desejo de aprender e de descobrir as relações matemáticas presentes em sua volta. Vejamos agora o que dizem alguns teóricos sobre a resolução de problemas no ciclo de alfabetização. Conforme Onushiki, a resolução de problemas a partir da década de 1980 passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. Isso, ela já fez as 2 dezenas, agora prodigie o número 25. O que é que está faltando aí? Você pode usar o 5 na barrinha? Você pode usar o 5 aonde? Com que peça? Pode ajudar o restante do grupo. Isso! O problema é olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção de conhecimento. Diniz afirma que o aluno, enquanto resolve situações-problema, aprende matemática, desenvolve procedimentos e modos de pensar, desenvolve habilidades básicas como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em matemática. Simultaneamente, adquire confiança em seu modo de pensar e autonomia para investigar e resolver problemas. Buscamos aqui estabelecer uma articulação entre o uso de materiais e jogos matemáticos que envolvam as crianças em situações de investigações e aprendizagens matemáticas. Assim, a ludicidade presente nos jogos e nas brincadeiras será aqui valorizada. Mas a ela acrescentaremos a resolução de problemas, que abrange a reflexão, o levantamento de hipóteses, a comunicação de estratégias e o raciocínio matemático. E aí, professores, gostaram do vídeo? É do Grupo Soma, um pequeno excerto, né? Depois das referências existe a parte do vídeo completo. E agora eu proponho uma reflexão sobre o vídeo. Nesse momento, considerando suas experiências em relação à aprendizagem de matemática como estudante, tanto atual como passada, e no ensino de matemática como professor. Vamos responder. Primeira, vocês reconheciam a diferença entre alfabetização matemática e letramento matemático? Justifiquem suas respostas. Pensem. No trecho, trata-se então de processos independentes, mas que são também interdependentes e indissociáveis, como avaliam a interferência da alfabetização matemática no desenvolvimento do letramento matemático.
Então, como você pode avaliar a interferência da alfabetização no desenvolvimento do letramento? Vamos pensar um pouco sobre isso. E também, como podemos fazer a transposição dos conteúdos abordados no vídeo da Soma, o vídeo que acabamos de ver, referente à alfabetização matemática nos anos iniciais, alfabetização e letramento nos anos iniciais, para uma prática na sala de aula dos anos finais do ensino fundamental? É possível? Será que é possível fazer isso também para o ensino médio? Então vamos pensar um pouco. Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensarem, refletirem sobre essa situação, tenho certeza que vai valer a pena. Vamos deixar um tempo. Maravilha. Pois então vamos focar agora nas 3 estratégias para desenvolver a habilidade de letramento matemático em sala de aula. E não só na sala de aula, é possível a gente tentar fazer algo agora neste momento, né? Então, a primeira coisa, resolução de problemas, atividade central da matemática, com destaque para o desenvolvimento dos processos pessoais de resolução. Eles vão usando diferentes recursos. Então, o aluno ele vai aprender enquanto está resolvendo esse desafio e na discussão com os colegas. A investigação. O aluno vai ser estimulado a buscar determinados padrões na matemática e organizar textos sobre isso. Para tal, ele pode especular. Por exemplo, o que acontece com um número quando é multiplicado por 10 ou 100? E se o número for decimal? E aí cabe muito a parte do professor para fazer isso. Sobre projetos e modelagem. Aí, ao estudar um tema significativo com a turma, uma grande pergunta norteia o projeto, cujo produto final vai ser feito com base nesses conteúdos explorados. Na modelagem, portanto, aprende-se a construir os modelos para resolver uma situação matemática, apoiando-se em exemplos já conhecidos. Então, todos esses processos, eles não necessariamente são hierarquizados. Entretanto, o professor pode trabalhar, se ele quiser, com cada um deles. Agora, trabalhar à distância já é um pouco mais complicado com esses temas. Entretanto, o professor ele consegue buscar modos de fazer com que o aluno trabalhe com isso, mesmo à distância. Vamos ver como um pouco mais para frente. Alguns exercícios. Esses exercícios vão ser para que vocês possam fazer. O objetivo deles não é testar os conhecimentos em matemática, senão buscar analisar os exercícios sob um olhar de um aluno. Então vamos lá. Os números racionais, esses números, 20 quartos, 10 quartos, menos 6 décimos, assim por diante, estão na forma de fração. Vamos escrevê-los na forma decimal. E em seguida, explique como você fez esse procedimento. É claro, a gente não vai conseguir que você explique, mas tente buscar uma ideia de como você fez esse procedimento. Escreva. Logo, escolha um critério e separe os números racionais na forma decimal em categorias, a partir das suas características. Explique o seu critério e faça uma análise desses números racionais, pensando sempre como um aluno o faria. Correto? Em seguida, observe os seguintes números racionais: meio, 23 quartos, menos 0,23 e assim por diante. Eles estão na representação decimal. Escreva-os na representação fracionária e escreva o procedimento que você utilizou. Sempre pensando como um aluno. Como o aluno faria? Será que ele conseguiria fazer esses exercícios à distância? Se ele conseguisse, quais seriam os meios que ele utilizaria para fazê-lo? Vamos pensar um pouco. Ok, vamos discutir os resultados. Não se esqueçam de, enquanto estiverem fazendo os exercícios, pausem o vídeo
né, já que nós estamos nessa possibilidade, é possível pausar o vídeo para que vocês tenham tempo de resolver. Agora, discutindo os resultados, perceba, o primeiro exercício ele tinha um foco na alfabetização matemática, uma vez que o estudante ele vai precisar reconhecer que uma fração também representa uma divisão. E o resultado dessa divisão é a representação decimal pedida. O próprio enunciado destaca tratar-se de um procedimento, o que evidencia o uso da leitura e da escrita em matemática. Então, nesse caso, o aluno ele vai ter que ler, interpretar o que está dizendo, só que ele só vai conseguir isso se ele já estiver alfabetizado matematicamente e entender que aquela fração ela representa uma divisão e ele consegue fazer com que obter um resultado, uma representação decimal. A segunda já é o foco no letramento matemático, uma vez que o estudante ele é solicitado a fazer uma análise desses números resultantes olhando a atividade anterior, e aí criar critérios de classificação, o que vai evidenciar os processos cognitivos, reconhecer, aplicar, representar, analisar e argumentar. Perceba, professor, o letramento agora ele vai imediatamente conectar com a parte alfabetizadora que ele conseguiu realizar no primeiro exercício. E na terceira volta o foco na alfabetização, que aí propõe que ele trate de mudança da representação numérica. Então, trabalhar com a parte de transformar aqueles números decimais em fração. E aí, tal como no primeiro, essa atividade há uma referência a esse procedimento utilizado. Então, nesse momento, se ele conseguir entender qual é a comanda que está sendo dada para esse exercício, isso já é um ponto muito positivo. E aí depois nós vamos trabalhar com o quê? Com o modo operatório, como ele vai resolver. Agora, se ele entendeu o que precisa fazer nas 3 questões, já é um avanço muito grande. Agora vamos falar um pouco sobre o letramento, incluindo a investigação na matemática. Então, quando a gente fala de letramento e investigação, primeiro a gente precisa entender o que é. Na matemática, a investigação ela vai percorrer um caminho mais aberto para se chegar em diversos em objetivos variados. Então vai caber ao professor saber fazer as perguntas sem já de imediato dar as respostas. E aí aos alunos cabe resgatar a capacidade de resolver os problemas. E eu entendo, é muito difícil, né? Como mesmo enquanto na sala de aula, ou mesmo agora, se o aluno está com muitas dúvidas, é difícil a gente apenas conduzi-lo sem que acabe dando uma resposta direta. Então a ideia é ir conduzindo, ir liberando as informações possíveis aos poucos até o momento que ele se sinta capaz de resolver. Então por que a gente vai usar a investigação matemática? Então, com base no currículo paulista, a matemática ela pode ser compreendida como uma linguagem, mas, além disso, ela também deve ser vista como uma ciência com características próprias de investigar a realidade, o que é possível fazer. E aí a resolução de problemas pode ser associada à utilização de tecnologias, materiais manipuláveis e jogos, como nós vimos no vídeo, ampliando esse estímulo à investigação, à criatividade, às descobertas, à imaginação e à intuição, trazendo para as aulas de matemática o prazer de aprender e resgatando assim a capacidade do estudante de resolver esses problemas. Então é importante entender que enquanto ele está resolvendo problemas, e cuidado, não são probleminhas de matemática, são problemas que fazem sentido para o aluno, que têm uma conexão ou que possam ter uma conexão com o dia a dia do aluno, para que ele tenha uma compreensão de que, opa, eu estou conseguindo utilizar isso e eu tenho um objetivo para utilizar. E aí depois que ele perceber o objetivo, aí sim que a gente pode trabalhar com a parte operatória. Então, como ajudar o estudante a desenvolver o letramento matemático como proposto no currículo paulista? Como fazer essa postura investigativa? Então, de acordo com a BNCC 2018, as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.
Não é simples, mas vamos tentar. Então, primeiro, dentro de tudo que foi falado no que está descrito na BNCC, das competências e habilidades, vamos relembrar um pouco. Lembrando que os processos cognitivos eles são atividades mentais, como o pensamento, a imaginação, a lembrança e a solução de problemas. Então, quando eu falo em reconhecer, o que exatamente significa o reconhecer? É observar a situação, por exemplo, uma situação onde ele está, um problema que ele tem que enfrentar, e identificar elementos pertinentes para buscar na memória uma situação semelhante que permita uma aproximação com o objeto de conhecimento em questão, que é algo, por exemplo, quando ele já fez uma questão mais simples de algum problema, então ele vai tentar reconhecer aquele problema como sendo semelhante àquele primeiro, que ele já tenha feito. Ele vai aplicar, que é isso, então é colocar em prática um fato, um procedimento, um conceito ou ferramentas matemáticas que ele já tenha reconhecido. Em seguida, representar, então utilizando gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas, operações numéricas para capturar uma situação, interagir com um problema ou apresentar seu próprio trabalho. Então, a representação também é muito importante e isso é algo pouco trabalhado, que em geral, principalmente quando tem aqueles alunos que tem uma letra muito feia ou tem uma letra que ele é quase irreconhecível, então é possível que a gente consiga trabalhar essa parte de representação, principalmente na forma de número, de repente ele não consegue construir uma tabela, então isso é algo muito importante para se fazer com os alunos. Analisar, que nada mais é do que elaborar oralmente ou por escrito as considerações sobre o que produziu para validar a solução e aí sim avaliar sua pertinência ao problema, que é uma parte já um pouco mais complicada, porque ele vai precisar analisar tudo aquilo. Certo? Mesmo que oralmente. E por último, argumentar. Então, argumentar vem apresentar fatos, ideias, provas que vão justificar de modo consistente uma afirmação, um procedimento de resolução de problema ou uma ação realizada. E essa parte de argumentar é muito interessante, principalmente quando o aluno está resolvendo um problema ou uma situação, problema que é mais interessante, e quando o professor pede o passo a passo. Então, o que você fez nesse passo? O que você fez naquele passo? E pedir para que ele argumente, pedir para que ele converse, ou que ele exponha o que ele está fazendo. Que isso vai fazendo com que ele vá, em determinado momento, revendo os procedimentos dele e muitas vezes pode até se autocorrigir. Então aqui estão todos os cinco habilidades. Pois bem, vamos para mais um vídeo agora que vai falar um pouco mais sobre o letramento matemático e essa parte investigativa. Bom vídeo a todos! As investigações matemáticas, elas são muitas vezes confundidas com jogos de raciocínio ou problemas de lógica, mas existe uma diferença, assim, muito limiar de diferença é mínimo, mas existe uma diferença entre resolução de problemas e investigação matemática. A maior diferença está no encaminhamento que o professor dá. Porque quando nós temos uma resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar, ele tem a resposta que ele deseja obter e o resto nada mais importa. Importa ele chegar lá. E durante uma investigação matemática, o mais importante é o caminho que ele percorre. É todo esse processo de descoberta, de investigação e que é muito amplo. Não é necessariamente um objetivo assim específico que esteja na cabeça do professor. Aliás, quando nós propomos investigações matemáticas, mesmo nas dinâmicas, nós temos algumas intenções e o professor também vai ter certas intenções. E às vezes nós somos surpreendidos com caminhos que os alunos executam que vão dar em lugares que nós não havíamos planejado. E esse é um momento muito importante de busca em parceria, professor e aluno. Se era alguma coisa que nós não tínhamos previsto, então vamos procurar juntos. As investigações matemáticas, então, elas passam
por 3 etapas. Que a primeira é o aluno compreender aquilo que está sendo proposto, ele já começar a perceber padrões, regularidades, aquilo que ele imagina, ou seja, levantamento de hipóteses. Porque matemática nós vivemos com, às vezes nós trabalhamos muito intuitivamente com hipóteses, mas nós precisamos validar essas hipóteses. Então, depois que o aluno levantou essas hipóteses, aí ele vai para a validação desses argumentos dele, que é o momento de testar as conjecturas, de testar tudo aquilo que ele descobriu. E o papel do professor, onde que fica? O papel do professor é um papel muito delicado. É o papel de acompanhar esse aluno, de estar junto em todos os grupos, quando o trabalho for feito em grupo, de saber fazer perguntas e não dar respostas. Porque o objetivo de uma investigação matemática é nós termos um foco na aprendizagem no aluno. E o nosso papel, ele sai de cena. O papel agora é do aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Ou seja, ele vai buscar. E se você percebe que o aluno não está conseguindo descobrir muitas coisas, está com certas dificuldades, nós temos que aprender a desenvolver as perguntas certas na hora certa. Em vez de respostas, vamos trocar por novas perguntas, porque é isso que o nosso aluno precisa. Nós estamos com maiores objetivos dentro da investigação matemática, grandes, que é resgatar essa capacidade do aluno acreditar na sua capacidade de resolver problemas e ocupar aquele espaço de realmente ser um matemático, um verdadeiro estudante. O que o verdadeiro estudante faz? Ele busca e ele encontra. Ele procura, ele encontra e ele valida resultados. Esse é o objetivo das investigações matemáticas. E aí, professores, gostaram desse vídeo falando sobre investigação matemática do grupo PENSE? Então vamos lá falar um pouco mais sobre algumas situações didáticas que podem entrar a questão da investigação. O que a gente pode falar sobre as situações didáticas? Primeiro, aqui eu dividi em o que o aluno aprende em determinada situação didática e como propor. É claro que é um resumo. Depois, se vocês quiserem, existe nas referências bibliográficas essa parte que está dizendo um pouco mais sobre da escola, da revista Nova Escola, tá? Então, aqui eu falo sobre estratégias de cálculo. Então, a construir estratégias, o que o aluno aprende a construir estratégias, adquirindo hábitos de reflexão e autocorreção. Então, como propor atividades onde possam existir diferentes estratégias de solução. Depois, resolução de problemas, uma situação didática. Então, ao utilizar conhecimentos que já possui, ele, consultando novas informações a partir de pesquisa e dos outros, defendendo seu ponto de vista. E como a gente propõe momentos de pesquisa e discussão com os colegas, ultrapassam apenas a descrição de um passo a passo. No registro oral escrito, que é uma situação didática, então o que ele vai aprender? Então, ele vai aprender a sistematizar o conhecimento e socializá-lo, usando a linguagem matemática. Então, como a gente pode propor? Por meio de elaboração, por exemplo, de portfólios, ajudando a evoluir o pensamento. Quando falamos de antecipação dos resultados, então ele vai aprender a criar estratégias de antecipação e verificação, ter o controle de resultados. E como a gente vai propor? Apresentando um problema e propondo uma reflexão sobre a melhor solução. Elaboração de conjecturas. Então, é bem complicado, mas como é que ele pode fazer? O que ele vai aprender? Ele pode aprender que fazer matemática ele exige um trabalho intelectual exigente para refletir e construir conceitos. Então, ele, aos poucos, pode saber que é possível construir os conceitos matemáticos. E aí, a ideia de propor é justamente quando nós vamos apresentar vários problemas para o aluno, indagando diversos caminhos para a solução. E aí exige-se uma elaboração de uma regra.
quando a situação é a validação do trabalho, o aluno aprende a pensar a matemática de um jeito próprio. Então, como a gente propõe? Com contra-exemplos, pedindo a prova de certas conjecturas, validando o trabalho. E aí a generalização, ao usar o conhecimento adquirido em futuras situações semelhantes. E aí como propor? Promovendo por meio de atividades que exijam do aluno utilizar um recurso válido em mais de um contexto. Aí estão todas as situações didáticas estabelecidas. Então, alguns exemplos de exercícios. Então, o primeiro exemplo, ele vai falar o helicóptero, o navio e o submarino. Que exemplo é esse? Imagina que você está à beira do mar em um lindo dia de sol. Você olha para frente e contempla a bela imagem de um helicóptero e um navio. Ao seu lado, uma pessoa diz: aquele helicóptero está voando baixo. Imagino que ele está apenas a 50 metros de altura. O marinheiro que por ali passava afirma que seu submarino está submerso a 30 metros. Com a ajuda de seus colegas, faça um desenho que represente essa situação. Faça um esquema utilizando a régua e os números envolvidos para representar o local em que está o helicóptero, o navio e o submarino. Como podemos representar matematicamente essas três medidas, a altura do helicóptero e do navio e a profundidade do submarino? Aqui, o objetivo vai ser reconhecer números inteiros em diferentes contextos. Percebam, professores, o seguinte. Estes exemplos de exercícios, eles originalmente estavam voltados para o 7º ano. Entretanto, é possível aumentar as suas dificuldades e propor esses exercícios aos seus alunos com diferentes níveis de aprendizagem. Então, pode deixá-lo mais simples e, de repente, oferecer para o 6º ano, como também pode deixar mais complexo e oferecer para um aluno do ensino médio. Ok? Então, esses são alguns exemplos que eu gostaria que vocês pudessem utilizar para oferecer aos alunos. Mesmo nesse período, é possível oferecer para os alunos para que eles resolvam. Outro, o muro. Aqui nesse muro, em cada tijolo em branco, ele pede para escrever um número. Porém, antes de começar, deve estar atento à seguinte informação. Da segunda camada para cima, o número de cada tijolo é a soma dos números escritos nos 2 tijolos em que ele se apoia. E aí, algumas questões. Que número deve ser escrito ao lado do 26? Que cálculo você realizou para chegar a essa conclusão? Que número deve ser escrito antes do 18? Que cálculo você realizou para chegar a essa conclusão? Perceba que pode parecer um exercício simples, mas isso daqui vai ajudar ele a investigar a situação, vai ajudar ele a escrever, a se comunicar, vai ajudar o aluno a conseguir ter uma linguagem matemática, né, explicar o passo a passo, e isso é muito importante. Tá? É um exercício bem conhecido. O outro, que chama o labirinto relativo. Então, isso para os alunos, vocês estão na entrada de um labirinto e querem chegar à saída. E agora, que caminho escolher? Existe um caminho que vocês devem seguir passando apenas por números que estão em ordem. Vamos ver se vocês conseguem encontrar todos os caminhos possíveis? E aqui o objetivo é muito claro. Eles devem ser instigados para que estabeleçam uma regra onde os números do caminho estão em ordem decrescente. Crescente. Mas será que só crescente? Será que eles não conseguem encontrar um outro caminho? Será que não existe um caminho da ordem decrescente? Ou um outro caminho possível que de repente eles podem querer alcançar? Então isso ele vai conseguir desenhar, tracejar, e inclusive para aqueles do ensino médio, se quiserem, por exemplo, substituir por algumas equações, né, fazer algo semelhante que dá para fazer no Excel, substituir esses números por equações para ele conseguir chegar à saída, é possível. Então perceba que ele vai conseguir desafiar, e lógico, né, agora é muito difícil ele fazer em grupo, mas é um ótimo exercício para ser dado em duplas, trios ou mesmo em grupo. Este exercício e o próximo ele vai falar sobre potenciação. Então, por exemplo, o número 729 pode ser escrito como uma potência de base 3. Para verificar, basta escrever uma tabela com as sucessivas potências de 3. E ele dá de imediato. Então, ele já pede, procure escrever com uma potência de base 2 os seguintes números.
Então, aí, que conjecturas pode ser feita acerca dos números que podem ser escritos como potência de base 2 e como potência de base 3? Então, justamente nesses exercícios é que o aluno faça essas conjecturas, que ele faça uma relação. O que eu usei? O que eu fiz? Quais foram os procedimentos utilizados? E é legal que ele escreva isso, não que simplesmente calcule, que ele possa, inclusive, determinar o passo a passo. Depois, na próxima, agora com potências de 5. Aí ele já coloca, o último algarismo de cada uma das sucessivas potências é sempre 5. Será que isso também se verifica para as potências seguintes de 5? Então, será que vai funcionar? Será que ele consegue fazer o 5 elevado a 5, 5 elevado a 6 e assim por diante? Então, fazer com que ele trabalhe com isso. E já se pede, investigue então o que se passa com as potências de 6 e também com as potências de 9 e 7. Então, além dele ter que fazer o cálculo propriamente dito, ele vai ter que investigar, opa, será que eu encontro essa mesma regularidade? Então, nesse caso, ele vai buscar a regularidade, vai criar uma estrutura onde ele possa explicar que a potência de 5 tem uma regularidade, a potência de 6 vai ter outra e assim por diante. Muito bem, nesse daqui, que parece ser muito simples, ele pede para descobrir relações entre os números que se seguem. Pois bem, os alunos nessa tabela podem identificar que é uma sequência numérica. Entretanto, ele pode identificar outras coisas, pode identificar outras regularidades. E aí, cabe ao professor ir incentivando para que ele descubra quais são as regularidades. Por exemplo, ele pode pensar, a primeira coluna tem múltiplos de 4, com exceção do 0. A segunda, eu posso ter alguns números primos, e assim por diante. Então, pedir para ele identificar quais são os pares, quais são os ímpares, quais são os primos. Isso é muito importante e aí ele vai registrando as conclusões que ele vai obtendo. E você, professor? Como estão sendo trabalhadas essas habilidades com seus alunos? Será que é possível fazer tudo o que foi feito aqui, tudo que foi falado aqui? Será que não é possível? Então, vamos também refletir um pouco sobre isso. Será que a gente consegue pensar em fazer uma transposição didática? Vocês têm o costume de fazer esse tipo de transposição didática? Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Bom, muito obrigado por assistir essa apresentação e espero poder fazer mais apresentações como essa. Aqui seguem algumas referências. Eu destaco principalmente o livro de Colli, que é um livro muito bom que fala sobre experiências matemáticas, e também o livro de Ponte, além dos vídeos Pense em Matemática e do Grupo Soma, que vale a pena rever. Muito obrigado.